Eu acho que isso não é válido. Por quê? Porque não mostra os likes, só mostra mais. Aí eu pessoal não sabia, ou só colocar em curso o valor que você ainda fala, os likes são assim. Tá, tudo bem. Dá para fazer medição. Mas o áudio foi gravado. Mas o áudio foi você tem áudio aqui? Não, é mesmo? É mais. Tudo bem, gente? O ar-condicionado está atrapalhando ou está de boa? Escutei o pessoal assim, o movimento está maravilhoso lá. Ah, é todo mundo matéria. Não, mas se alguém tiver com frio, olha agora. Esse cara parece que o cara se fala. A expressão vai lá. Vamos lá. Então a gente vai fazer aquele esquema. Hoje o Marco não está aqui, né? Não. Tá, então eu acho que as perguntas são mais concisas hoje. Mas só para a gente tentar fazer desse momento uma dinâmica um pouco, para tentar aproveitar o máximo de perguntas possíveis. E a gente até esqueceu de falar. Caso alguém tenha alguma pergunta que não pôde ser feita aqui durante esse período, a gente pode depois anotar as perguntas e enviar para os professores e aí eles respondem vocês, tá bom? Mas então agora vamos tentar aproveitar. A gente tem mais ou menos aí 1 hora, então dá para conversar numa boa. Quem quer fazer a primeira pergunta? Quem gostaria de fazer? Um de cada vez. Primeiro você, depois você. Oi, Maurício, sou Clóvis. Você chegou a tocar como é que vocês faziam para mandar informações para fora, né? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Quer responder primeiro ou já... Não, a resposta quer ser bem específica, né? E é bem interessante porque, na verdade, em todos os presídios do mundo, os presos se engenham, são criativos, né? Seja no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Então, claro, a gente também criava, né? Se tentava criar. E a ideia qual era? Dentro do presídio, a gente tinha não vou dizer que era a totalidade dos presos, porque mesmo dentro da prisão havia divergências, como era natural, né? Entre pessoas que eram de organizações diferentes e tal. Então tinha um grupo de pessoas que achava, já estou preso, né? Estou ferrado, né? Então, qual é o meu intuito na cadeia? É sair o mais rápido possível, para ajudar as pessoas que estão lá fora lutando. Então, eu tenho que ficar quietinho, não fazer nada que prejudique a relação com o diretor. Eu tenho que ficar na minha, como se fala, e o advogado lutar para eu sair o mais rápido possível, porque a luta se faz na rua, não se faz aqui no presídio. Tinha outro grupo que dizia, não, eu estou preso, mas não estou morto. Meu papel na prisão não é fazer tudo para sair o mais rápido possível, porque isso pode me levar até a fazer coisas que eu não deveria fazer, mas é ajudar as pessoas que estão lá fora, né, lutando e tratando de denunciar as condições carcerárias, tratando de denunciar as mortes, as torturas, os desaparecimentos. Então, esse grupo era muito ativo nessa criatividade, nessa ingenuidade. Então, uma das formas, a gente chamava a bala, né? Então, o que a gente aprendeu na prisão, não somos só, todos os presos do mundo, creio, aprendem a escrever numa letra bem pequenininha. Coisas que até hoje, de vez em quando, me surpreendo, às vezes, como escrevo, porque a minha neta fala, vovô, não consigo ler o que você está escrevendo. Porque a gente aprendeu
a escrever em papel de seda, papel muito fino, e uma letra, sabe aquelas bic, ponta fininha, como de desenho, aqueles que fazem desenhos. E aí a gente fazia isso, falava, fulano foi morto, fulano foi preso, aqui o diretor nos obrigou a fazer isso, houve uma de vez em quando eles davam batidas na cela, eles estavam na cela e daí vinha um pelotão de choque, sai todo mundo. E aí entrava, quebrava as coisas para ver se não tinha dentro da cama alguma coisa que não podia estar, né, enfim, um livro, ou uma gilete, né? E aí a gente denunciava tudo isso. Enrolava esse papel bem pequenininho, também enrolava, cobria ele de plástico e punha na boca. Por isso chamava bala, porque era uma bala. E aí você recebia a visita da sua esposa e você dizia, eu tenho uma bala para você. Ela já sabia, era o código. Você beijava ela e passava o seu papel para a boca dela. Ela ia embora e levava o papel e entregava para alguém que já estava determinado. Essa era uma das outras, a bala era uma das outras. A outra forma que eu lembro e que eu sempre, quando as pessoas me perguntam, é a gente pegava caneta. Espera, me dá essa caneta. Sabe essa caneta Bic? Não existia nessa época Bic, mas sabe aquela que tem esse corpo escuro? Tem umas que tem, aqui está transparente, mas tem uns que tem azul. Então a gente pedia para o advogado podia entrar a qualquer hora no presídio, né? Prerrogativa de advogado. A gente pedia para o advogado, doutor, fulano, quando você vier, você traz uma caneta Bic de corpo azul no seu bolso. Ele entrava, era revistado pelos guardas, e ele entrava, afinal de contas, um advogado, ele pode ter que escrever. Então ele entrava com a caneta Bic dele, e nós, nas horas vagas da prisão que ele tinha que fazer, a gente tirava isso aqui, cortava, tá vendo esse plástico? Cortava aqui e punha um papel aqui, com a denúncia, enrolava. E tampava, e como o corpo era escuro, não dava para ver que tinha papel. Aí o advogado chegava, tinha uma mesa, ele sentava, ele punha a caneta aqui, você também punha a caneta, só que na hora dele ir embora, ele pegava a sua e você pegava dele. Então, era uma forma de... outra coisa, nós tínhamos muita gente que trabalhava em gráficas, imprensa, jornalistas, e que sabiam, que hoje não se usa mais, mas antigamente tinha muito livro encadernado, né? Você às vezes pegava um livro, você gostava muito do livro, você mandava encadernado, aquela capa de couro bonita e tal. Então a gente pedia para nossas famílias trazerem livro encadernado. E que tinha gente especialista, gente que tinha trabalhado nesse ramo, que sabia como descosturar a capa, colocar um bilhete dentro da capa, costurar de novo, chegava a família, já li o livro, já tinha autorização do presídio para entrar, tinha autorização para podia sair. Essa era uma das formas. E dessa forma, isso ocorreu aqui, no Rio, em Minas e tal, e essa foi a forma de alimentar as pessoas que estavam na rua, que estavam no presídio, sobre as notícias do Brasil. Eu fiz essa pergunta porque eu estava vendo lá no WhatsApp, né, que tem muitos jovens aqui, e eles, meus alunos, quando eu conto as coisas, às vezes têm uma dificuldade enorme de entender o mundo sem celular, o mundo sem internet, o mundo, né? É inviável na cabeça dele. Não sei se vocês viram, eu fiz a greve de 79 dos bancários e ganhei um bilhetinho azul na seguida do Banco Itaú, da família Setúbal, né? E eu sou muito chato até hoje com o horário. E minha mulher pergunta por quê. Eu falo, você sabe por quê? Porque quando a gente estava na rua, fugindo da repressão, a gente gritava, 30 hora na Praça da Sé. E a gente dispersava que era para os caras não pegar a gente todos juntos. Então, se você não chegasse 30 hora na Praça da Sé, provavelmente você tinha dançado.
O máximo que a gente existia de comunicação é aquele pega no orelhão, que não dá para você ligar um para o outro, né? Então, eu gosto de perguntar essas coisas, porque a juventude de hoje, né? Perceba como é que era. Perceba como é que era a época, né? Principalmente essa década de 60, 70. Obrigado. Boa. Já te faço. Oi, tudo bem? Sou Murilo, eu sou advogado. Eu queria saber exatamente sobre a importância para você do papel, porque você comentou bastante sobre advogados, né? A importância para você do papel dos advogados nesse momento. E qual referência que eu posso ter para ir atrás disso? Porque eu já vi uma palestra, por exemplo, do professor Fábio Parato, que ele fala muito sobre isso, né? Não sei se ele eu sei que participou ou não com os advogados, mas ele falava muito sobre os advogados e também falava dos advogados da União, né? Com outro ponto. Queria saber um pouquinho. Os advogados, na verdade, eles jogaram. Primeiro, pode pegar toda a categoria, porque tem que lembrar que a OAB apoiou o golpe, né? A OAB foi uma das entidades que apoiou o golpe no dia 31 de março. Então, aos poucos, eles foram se dando conta do que estava ocorrendo, e principalmente os advogados mais jovens, que tomaram assim a defesa de presos políticos, tiveram um papel super importante, super relevante. Quer dizer, no tempo em que não havia habeas corpus, então eles não podiam, né, depois do AI-5, o habeas corpus foi. Como é que você fazia, se você era um advogado, para dizer que o cliente seu está desaparecido, está preso? Né? Porque se tem um habeas corpus, você entra com o habeas corpus e o juiz tem que dizer não. O César está preso, está preso na 30ª. Agora, quando não tem habeas corpus, os advogados se engenharam e denunciavam a prisão através do ofício do Supremo Tribunal Militar. Então, por exemplo, essa é conhecida, alguns advogados, alguns foram presos, inclusive. Edival Pivetta, que é conhecido como César Vieira, hoje deve chegar aos 90 anos, está vivo ainda, mas está fraquinho. Mas Edival Pivetta chegou a ser preso durante quase 2 meses, porque ele tinha uma máquina de escrever, não tinha celular, não tinha internet, então era tudo com máquina de escrever, aquelas letras 22, né, que eram hoje objeto de museu. Os advogados mais combativos tinham uma letra 22 no porta-mala. E eles, quando a família ligava, meu filho está, não sei onde é que ele está, imediatamente ele sentava no carro, fazia um ofício, não sei de que forma ele fazia para fazer isso, eu não sei. Fazia chegar esse ofício ao Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Militar, ele tinha o dever de acusar recebimento, pelo menos era assim. Então, como é que ele acusava o recebimento? Ele dizia, pô, mas esse cara é de São Paulo, então vou falar com a Auditoria Militar de São Paulo. Ele tomava um ofício. Aqui de Brasília, soubemos pelo advogado fulano que José Luiz está preso, por favor, indicar. Aí o juiz da Auditoria Militar, que é esse memorial que a gente vai construir lá, era obrigado a dizer, sim, o senhor José Luiz está no NOICODE, ou o senhor José Luiz não sabemos onde ele está e vamos procurar. Pelo menos era uma forma de denunciar a morte ou o desaparecimento ou a prisão dele. Declarar, exato. Então, alguns advogados foram realmente maravilhosos. Luiz Eduardo Grinaldo, Belisário dos Santos, Edival Pivetta, José Carlos Dias, Iberê Bandeira, Márcia Lacedo, a gente pode fazer um desfile de nomes, Eni Moreira. Eni Moreira, né? Grande amiga minha, Eni Moreira foi minha advogada. Eni Moreira tem um caso, bom, eu vou contar esse caso, porque realmente tem um caso
impressionante com a Eni Moreira. A Eni Moreira era uma advogada do Rio de Janeiro, tinha estagiado no escritório do Sobral Pinto. Então, ela tinha uma boa formação, né? Muito valente, e muitos clientes de São Paulo, ela tinha muitos clientes em São Paulo. E houve uma época que nós, justamente o livro que eu escrevi sobre a greve de fome em 1952, ficamos 33 dias em greve de fome, e teve um determinado momento que do hospital onde nós estávamos, pediram 2 pessoas por boicote, para serem transformadas. Você imagina, o cara em greve de fome, já naquela altura, 20, 25 dias, não lembro direito, o boicote é requisito. 2 pessoas com o mesmo nome, Paulo de Tarso Vanucchi, que depois se tornou ministro, e Paulo de Tarso Venceslau, que vive hoje na cidade de Taubaté. 2 militantes da ALN que estavam fazendo a greve de fome e são levados para o boicote, aqui na Rua Vitória. E o Ustra recebe eles, dizendo: vocês são os que não querem comer? E falam, não sei se eu posso falar essa palavra, não. Ele fala, aqui na minha, não me lembro, no meu reinado, aqui no meu lá, aqui vocês vão comer, seja pela boca, seja pelo cu. Amarra os 2 num banco e pega, como é que chama esse negócio que põe óleo no carro? Funil. Pega um funil, põe na boca e derrama leite. E claro, se você está deitado, com a boca aberta, com o funil na boca, o cara jogando leite, é claro que um pouco de leite vai entrar no seu corpo, você vai engolir, você não vai cair, né? Alguma coisa. E aí ele, todo exultante, fala: tá vendo? Eu falei que aqui vocês iam comer. A doutora Eni era advogada do Paulo de Tarso Vanucchi. E a advogada pega um avião no Rio de Janeiro, vem a São Paulo, vai lá na auditoria militar, aqui na Brigadeiro Isotônico, e ali reinava um juiz chamado Nelson Guimarães, era o reino dele, ninguém falava com ele, ele era o todo-poderoso, e ela fala: quero falar com o juiz. E o oficial de justiça fala, chamava Alfredo, o oficial de justiça fala para ela: não, doutora, infelizmente o doutor Nelson não está disponível. Não está disponível? Então eu vou sentar aqui na auditoria, não sei se você já passou por esse prédio, tem uma escada, né? Eu vou sentar aqui na escada, vou esperar ele estar disponível. E ela fica sentada lá. E passam as horas, e ela está lá. E aí o oficial de justiça chega para o chefe, né? Fala: doutor, olha, essa moça não vai embora, é melhor recebê-la, porque ela não vai querer ir embora. Eu não vou chamar a polícia para ela, é advogada, não pode. Aí ele recebe a Eni e pergunta: o que a senhora quer? Quero ver meu cliente. O senhor mandou ele para o boicote. Eu não mandei. Não, o senhor mandou, porque o preso, você sabe, esse advogado, depois que passa para a justiça, quem cuida dele é a justiça, não é mais a polícia. Então, se há um traslado, é a justiça aqui. E aí, o senhor mandou sim. Não, eu não mandei. O senhor mandou, eu sei que ele está sendo torturado. Então, eu quero vê-lo. Bom, vem, para tornar a história curta, eles mandam vir o Paulo Vanucchi. Aí o Paulo chega na auditoria militar, sobe a escada, entra na sala do juiz, cumprimenta a Eni, o juiz está lá sentado. Está vendo, doutor? Ele está bem. Né? Aí ela fala: Paulo, tira a roupa. E o juiz era desses bem carolas, bem católicos, sabe, bem... Estamos falando de 50 anos atrás também, vocês têm que ver, não é como hoje. Doutor, a senhora é uma mulher, como vai falar para o homem tirar a roupa na sua frente? Eu não vou permitir isso. E aí, fica tão emocionado, porque a Eni morreu no ano passado. Eu
eu tinha uma relação com ela muito. A Eni falou para ele, doutor, aqui eu não sou homem nem mulher, eu sou advogado. E aí, claro, o Paulo tira só a camisa, não tirou toda a roupa, vê marcas, né, porque tinha ainda hematomas. E aí ela fala, tá vendo, doutor? Eu falei que ele estava sendo torturado. E ele respondeu, eu só mandei eles lá para comer. Não mandei para torturar, quer dizer, não pedi para torturar, pedi para comer. Então, esse é um episódio, né, uma coisa assim para lembrar da... Mas houve muitos advogados que atuaram dessa forma, corajosamente. Nós estávamos presos em Presidente Venceslau, nós fomos isolados em 1972, 6 presos políticos no meio de 400 presos comuns na cidade de Presidente Venceslau, numa penitenciária que existe até hoje, que está uma cola lá, de segurança máxima. Nós fomos para lá de castigo. Natal de 1973, sozinhos, você imagina, 6 presos, né? Embora a gente estava bem, tinha a proteção da igreja, né? Tínhamos conosco 3 padres dominicanos, mas mesmo assim, aí no Natal, elas pegam um avião, vêm para São Paulo, de São Paulo ela faz 12 horas de ônibus, vai para Presidente Venceslau e para passar o Natal com os presos. O diretor do penitenciário, já estamos falando, já era 73, já tínhamos um ano lá dentro, então já éramos mais familiarizados com o diretor. O diretor convida a Eni, porque era uma... Imagina se Venceslau, uma cidade... Naquela época tinha 30 mil habitantes. Ela era uma personalidade. Então ele convida para fazer parte da mesa oficial da celebração do Natal, que estava no centro, e os presos todos numa espécie de arquibancada vendo, num pátio, né? E as autoridades no centro e os presos. Então tinha missa, enfim, era Natal. E aí ele fala para a doutora Eni fazer um discurso. Ela faz um pequeno discurso e depois fala para o doutor Zwingli, que era o diretor penitenciário. Hoje a penitenciária está no nome dele. Ela fala para ele, doutor Zwingli, eu já fiz meu discurso, posso ir lá para ficar no meio dos presos? E ela fala, como? Mas são 400 presos, e presos, tinha preso lá de 5 homicídios, matou a mulher, não era só preso político bonzinho, era gente pesada. E ela vai, e ela anda no meio, todo mundo dá um beijo em cada preso. Em cada um dos presos, ela beija. Nunca mais o penitenciário foi igual, depois que ela passou. Nunca mais. Tinha gente que chegava na gente e falava, manda chegar a amiga de vocês, advogado, eu vou casar com ela. Enfim, eu vou me estender aí com histórias, vamos para mais perguntas, mas só para dizer isso, que os advogados, teve advogados de ofício, claro, que não se importavam, que eram gente que não tinha dinheiro. Eu, por exemplo, meu primeiro advogado, minha família não tinha dinheiro para pagar, não sabia e tal, então nós tínhamos um advogado de ofício, eu tinha um advogado de ofício. Resultado, a minha condenação foi de 10 anos de prisão. Aí eu mudei de advogado, fui para o Mário Simas, um grande advogado, que também faleceu há pouco, e minha pena baixou de 10 para 20. Então, tinha, mas a maioria dos que militaram e aderiram à causa fizeram grandes coisas. Desde isso, levaram... Era perigoso, imagina se descobre que o advogado levou uma bala ou uma mensagem, né? Tanto que o Edivaldo foi preso por causa disso, porque descobriram que ele... Então, tinha perigo, eles enfrentavam. Rapaz, conciso você, viu? Sobre essa questão dos advogados, tem o livro Coragem, né? Que foi editado também, que mostra muito os advogados que resistiram, que defenderam presos políticos. Tem o documentário do Silvio Tendler, acho que é Advogados da Resistência. Advogados da Resistência. Também está no YouTube. E nós, no Núcleo Memória, como a gente está trabalhando no Memorial da Luta pela Justiça, desde 2016 nós temos feito coletas de testemunhos com muitos desses advogados que fizeram, digamos, a defesa de presos políticos lá na auditoria militar. Então a gente tem cerca de 60 coletas de testemunho, metade dessas coletas são com advogados, advogadas,
E a gente não publica essas coletas, né? Só quando o memorial estiver, digamos assim, pronto. Mas quem tiver interesse pode nos procurar para que a gente possa ceder, eu possa, né, autorizar para que vocês vejam essas entrevistas de acordo com a pesquisa que vocês tiverem, o interesse que vocês tiverem. A gente tem muitos desses advogados que o Alguns já morreram, inclusive. Aí, né, o próprio do Rio de Janeiro, Modesto Silveira, Modesto da Silveira, um grande advogado carioca, nos deu entrevista. Fábio Comparados também, né? Ele fala sobre o julgamento da DTF. A pergunta está contemplada ou você quer saber mais um pouquinho? Não? Contemplou. Na verdade, a minha também já foi contemplada. Eu ia te perguntar qual que foi o período que você ficou, né? Mas eu tenho uma outra curiosidade também, Maurício. Quando te prenderam, chegaram assim, falaram que você está preso e só, e tipo, não te deram um motivo e tal. E como é que foi assim, essa dinâmica? Te pegaram, te algemaram, te jogaram no camburão? Sabe, por curiosidade mesmo. E também quero te agradecer muito de você estar compartilhando essa sua história com a gente. É emocionante. Obrigado. Em geral, as pessoas eram presas ou na rua, porque nós nos organizávamos de forma clandestina, né? Porque como nenhuma atividade política foi permitida, a não ser que você entrasse nos dois partidos, do sim e do senhor, qualquer outra atividade política, ou que fosse considerada política, tinha que ser clandestina. Então, as organizações se organizavam dessa maneira. Eu não sabia se chamava, não sei se chamava Maria, ela chamava Renata, eu chamava Miguel, cada um tinha outros nomes. Eu não sabia qual era o seu endereço, eu não sabia qual era o meu endereço. E nos encontrávamos em o que a gente chamava na gíria da época, os pontos. Então, eu tinha um ponto com você a cada terça-feira, ao meio-dia, na esquina da Avenida de São João com o Ipiranga. E você tinha, como ele falou, você tinha que chegar meio-dia. Se chegasse meio-dia e 5, ou eu chegasse meio-dia e 5, já não tinha ninguém. Então, era muito estrito esse negócio do horário por causa, né, da segurança. Eu fui preso na rua. Então, eu fui preso por quê? Também é uma incógnita até hoje para mim como se davam as comunicações quando não tem nem telefone, nem internet, nem celular, nada. Mas a gente recebia informação. Não sei de que forma, não me lembro. A gente tinha recebido uma informação de que um grupo da organização, da LN, que militava, do Rio de Janeiro tinha sido preso. Tinha havido uma captura de um grupo grande de militantes no Rio de Janeiro. E a informação que nos chegou é que uma pessoa do grupo carioca tinha podido fugir do cerco e tinha vindo para São Paulo. E aí, a ordem que a gente recebeu essa pessoa veio do Rio, fugida, certamente está com a roupa do corpo, tem dinheiro, entendeu? O cara que está fugido, naquela época, você conseguir fugir da polícia era um louco. Né? Aí, a informação que a gente recebeu, olha, com esse pessoal do Rio, tem um ponto toda quarta-feira, a tal hora, não me lembro. Então, você vai lá. Então, você vai lá, encontra com o cara, vê o que ele precisa, ajuda o cara, ajuda a pessoa. E a pessoa que tinha mais responsabilidade na organização, que se chamava Joaquim Câmara Ferreira, que é a pessoa que substituiu Mariela na comando da organização, e eu tinha contato direto com ele, então o Toledo, a gente chamava ele Toledo, que esse é o nome que a gente conhecia ele, o Toledo falou, olha, vai lá, por favor, você vê e traz ele para mim, para ele contar como é que ocorreu essa queda no Rio de Janeiro. A gente queria saber quem estava preso. Bom, para tornar a história mais curta, era uma emboscada. Era uma emboscada. Na verdade, ninguém tinha escapado do cerco. Eles tinham prendido todo mundo no Rio de Janeiro, enfim, todo mundo querido, todo esse grupo de
3, 4 pessoas. E essa pessoa, que por coincidência era neta de um marechal do exército, o Marechal Lotz, que o cara foi candidato a presidente da República, ele tinha na tortura, ele não tinha aguentado e tinha falado que ele tinha um ponto em São Paulo, na rua Barra Funda, foi aqui na Barra Funda que foi preso. Então eu vou ao encontro do cara pensando na história que tinha sido me passado, que ele tinha escapado. E eu chego lá. E a gente fez um erro também, porque, na verdade, quem tinha que encontrar com ele era outra pessoa, que tinha mais responsabilidade que eu na organização. Então, ele chamava Gilberto. E o Gilberto, que era estudante, também era da Poli, estudante, ele falou para mim, olha, eu tenho muita coisa para fazer hoje à tarde, em vez de eu ir pegar o cara, entregar para você e você levar para o Toledo, por que você não vem comigo e você já leva o cara? Quer dizer, parecia lógico. Só que com isso, o que aconteceu? Em vez de ser preso 1, foram preso 2. Então nós chegamos. Quando eu cheguei, eu não percebi, sabe, a questão é coisa de segundos, né? E o rapaz estava muito nervoso e eu atribuí ao nervosismo dele o fato dele ter fugido. Na verdade, estava nervoso porque a polícia estava lá com ele, escondida. E aí, quando eu falo para ele, calma, tudo vai dar certo, tal, não sei o que, tenta acalmar, ele fala, cadê o Gilberto? Não, está chegando. Ele está chegando, vamos tomar um café? E na Barra Funda, naquele tempo, tinha um café em cada esquina. E tinha um café do lado de onde a gente estava, e eu não desconfiei também. Eu tinha 20 anos. Ele fala para mim, olha, em vez de tomar café aqui nessa esquina, vamos na esquina, naquele que está na outra esquina. Ah, vamos. Porque lá que a polícia estava, ao banco. E aí, é como você falou, aí nós chegamos, eu, o Gilberto, que era a pessoa que estava comigo, e ele e veio o pessoal da Operação Bandeirantes, do Recorde, no cerca, e por ironia, né, eu até fiquei, durante um segundo, eu pensei, olha a ironia, nós estamos sendo assaltados. Nós que assaltamos, estamos sendo assaltados. Eu pensei que era um assalto de gente, mas até que eu vi que não era assalto. E aí eles foram no camburão. Na verdade, no carro, essas peruas gêmeas, eles tinham o costume de essas peruas grandes. Acho que até hoje é assim, a polícia, o preso vai no chão, né, deitado no chão, eles com o pé em cima, né, para você não se mexer, e vai. Dói com isso. Bom dia, Maurício. Obrigada, em primeiro lugar, pela aula. Eu sou Luciana e eu gostaria de voltar um pouquinho na ideia do próprio título da aula, né, da estrutura e operação do aparato repressivo em termos de arquivo. Né, porque, pela forma como a gente vê essa estrutura e operação, deve ter criado milhões de arquivos. O quanto esses arquivos, o quanto se sabe da destruição, né, do que seriam provas, pensando, né, na questão da anistia ou, né, nessa ideia da prova, e como é que foi esse momento, né, da abertura desses arquivos e o quanto, em que ponto eles estão? Uma coisa que acho que as pessoas acabam esquecendo e que é preciso dar o crédito a quem realmente, quem abriu os arquivos, foi o Fernando Collor de Mello, né? Por incrível que pareça. As organizações, os movimentos de familiares vinham pedindo que se abrisse os arquivos desde sempre, né? E foi só quando o Fernando Collor foi presidente, e ele, na sua megalomania, ele tinha esse costume, os mais velhos lembrarão, ele corria todo dia de manhã, né? Ele fazia Cooper, isso, ele fazia Cooper de manhã, a televisão acompanhava e tal, ele era um atleta, ele corria junto com vários seguranças, e alguns familiares, principalmente os do Nordeste, eles batiam um ponto lá no lugar que ele corria. Quer dizer, eles iam lá, eles estavam lá quando ele corria, e levantavam cartazes, abertura dos arquivos já, abertura dos arquivos já,
quero procurar meu filho desaparecido e tal. Quer dizer, a grande luta que teve essa comissão de familiares de mortos e desaparecidos. Até que um dia ele, cansado de ver todas essas pessoas reunidas, e claro, na televisão pegava bem esse grupo protestando, ele chamou e falou: o que vocês querem? E o pessoal falou: não queremos abrir os arquivos. Tudo bem. E aí ele deu a ordem para abrir o arquivo. Só que, claro, a ordem é dada lá em cima, mas até chegar aqui, deu tempo, aqui que eu digo, em todos os estados, deu tempo para o pessoal rasgar o que achava mais comprometedor. Os arquivos do Exército nunca foram abertos. Os arquivos da Aeronáutica, não sei se vocês vão lembrar, mas alguns anos atrás foi achado no aeroporto de Salvador. Você lembra? Você está fazendo essa imagem, no aeroporto de Salvador, um caixote, um lugar, eles foram fazer uma escavação lá para ampliar a pista e encontraram documentos incinerados. E disseram naquela, não sei, não acompanhei isso muito de perto, mas disseram que é os arquivos da Aeronáutica. Então, os arquivos das Forças Armadas, esses realmente a gente não tem. Agora, como eu falei durante o fato dessa estrutura ter essa capilaridade toda fez com que documentos que eram do Serviço Secreto do Exército também fossem copiados para, vou dizer dezenas, mas alguns outros arquivos. E quando se abre os arquivos o primeiro estado que abriu os arquivos foi o estado do Paraná. Depois veio São Paulo, e hoje os arquivos estaduais estão todos abertos. E tem de tudo lá. Né? Tem desde, naturalmente, documentos do Estado, do DOPS de cada lugar, mas também tem dentro desses documentos algumas cópias que são do Exército, da Aeronáutica, que circulavam em cópia, porque eu sei dessa informação, eu quero que você também saiba. Então, os arquivos, vamos dizer, do Exército oficiais, eles dizem que não existem mais. Não se sabe. Nunca, a luta pela abertura do arquivo nunca conseguiu elucidar realmente, porque mesmo que tenham sido queimados, alguém deve ter dado a ordem para queimar, porque no Exército ninguém fez nada sem ordem. Né? Então isso nunca apareceu. Agora, muitos outros estão abertos. E muitas vezes a gente ouve pessoas que se queixam, principalmente mais jovens, mas está tudo fechado, não tem arquivo. E a gente fala, não é bem assim. Tem que sentar a bunda na cadeira lá no arquivo e passar horas e horas e horas e vai encontrar, porque tem coisas lá que são valiosas. Não sei sobre isso. Posso só fazer uma complementação? Se a gente tem vozes do aparato repressivo, como a do francês, que abriu a boca. Olha, tem uma pessoa que é o Cláudio Guerra. Esse é mais recente. Eu ia fazer uma pergunta relacionada ao livro dele, a Memória de Guerra Suja. Guerra Suja. Ele é uma das pessoas que abriu. Tem outra pessoa que antes dele falou, de nome Marival. Quando a Veja era uma revista, alguns anos atrás, na época, a Veja publicou o primeiro relato de um agente da repressão, Marival, eu não me lembro sobre o nome dele. Marival, não sei o quê. Ele foi um dos que primeiro falou o que eles faziam. Né? Aí veio o Cláudio Guerra, que também, né? O Cláudio Guerra, não sei se todos sabem, o Cláudio Guerra é um policial do Espírito Santo, que era chamado para missões no Rio e São Paulo, justamente chamavam ele porque ele não era conhecido, então ele matou muita gente aqui em São Paulo. E claro, matador é matador. 30 anos depois ele matou a mulher. No Espírito Santo. Uma briga de marido e mulher, ele mata a mulher. Aí ele vai preso, é feminicídio, né? Já era os anos 2000. Quer dizer, o cara é preso, já era um senhor de idade que tinha matado a mulher. E aí, foi uma coisa interessante, porque quem era o secretário, não sei se da Justiça ou da Segurança do Espírito Santo, naquele período, era um ex-preso político chamado Perli Cipriano. Teve quase 10 anos preso. E ele era secretário. E
a curiosidade foi essa, que um advogado chega para ele e fala, doutor Perli, tem um preso na penitenciária tal e tal, no penitenciário comum, ele estava preso porque tinha matado a mulher, que quer falar com o senhor. E o Perli fala, pô, esse não é um homem que matou a mulher, que era acredita e tal, não tenho o que falar com ele, o que eu vou falar com ele? O cara matou a mulher, ele vai querer ver que eu perdoo, né, a justiça. E aí o advogado fala para ele, o senhor não é da época da ditadura? Ele falou, sim, eu era preso na época da ditadura. O senhor tem interesse em falar com ele. E aí ele percebeu, e foi aí que o Perli foi a primeira pessoa, o secretário, vai lá, conversa com ele. E o que tinha acontecido com ele? Ele tinha sido preso por causa do assassinato da mulher. E na prisão ele se torna evangélico, ou sei lá, qualquer fé religiosa e tal. E ele fica com esse remorso, eu não posso morrer sem dizer o que eu fiz, senão Deus não vai me receber. E aí foi que convence ele a falar com o jornalista, convence ele a escrever o livro, e ele então relata, mas uma coisa bem específica, ele relata principalmente aquelas pessoas que morreram na chamada Casa da Morte de Petrópolis, né? Que era um lugar clandestino, onde eles levaram aproximadamente, não sei se 14 ou 15 pessoas, e só uma pessoa sobreviveu, que foi a que identificou a casa. Aí ele conta exatamente o que ele fazia, que eles pegavam sacos plásticos, que eles foram para uma usina de álcool, a usina em Cambaíba, que é do estado do Rio, a usina produzia, era a usina de açúcar, uma plantação de açúcar que fazia álcool. Para fazer álcool você precisa ter fornos ligados o tempo todo em altas temperaturas. Ele chegava de madrugada lá e ele jogava os sacos plásticos dentro dos fornos. Foram cremados que nem, já mortos, né? Que nem na Segunda Guerra Mundial os nazistas fizeram com os judeus. Então tem essa voz dele, tem essa voz do Marival. Fora isso, não tem ninguém que assume. Teve o Paulo Malhães, né? Ah, teve o Paulo Malhães, mas morreu. Até porque falou muita coisa, então deve ter sido um queima de arquivo mesmo. E o livro do Marcelo Godoy, A Casa do Vovó, que ele traz muitas dessas vozes também de agentes da repressão, né, que muitas vezes não se identificam, mas que eu acho que é interessante para quem tem interesse de ver essa outra pessoa. Bom, terminou? Não, eu só preciso um segundo. Ah, perfeito. Por favor. Ó, tem uma pergunta aqui, tem mais uma ali. Tá, tem já mais. volto. Desculpa. Outra lá, 3. Bom, 3. A gente tem mais uns 10 minutinhos? Acho que dá, né? 20 ainda? Bom, vou ver se empolgado. Claro que não veio hoje, mas não quis. Noite é sexta. Aquele é o próprio arquivo, né? Ele é o próprio arquivo. Um doce. Não, desculpem. Queria agradecer a você, por ter ensinado a ser esses relatos. Eu só queria, a título de contribuição, quando você traz aquela momento, os locais de repressão, né? No começo do golpe, que teve também nas favelas, né? Eu acho que, de contribuição, eu acho que teve todo um movimento que se chamava emocionismo, né? Também se olhando, né? Que eram locais perigosos, possíveis, né? As coisas que não aconteceram. Então, acho que a gente tem que sempre lembrar quantas favelas ali foram reprimidas em todos os sentidos, né? De contribuição.
Eu lembrei, assim, quando você vai falando do preso político, né, que o movimento hoje dos Garcia Brasil fala que toda prisão política. Então, eu queria um pouco que como que é essa reflexão hoje, né, que não é só de preso comum, preso político, né, e com essa discussão que se tem hoje no movimento dos Garcia Brasil, que está preso hoje no Brasil, né, de que toda prisão é política, um pouco se você tem uma reflexão nesse sentido. E assim, quando você pôs a comissão da verdade, não sei se me escapou, mas se tem um número de suicídios. Porque eu acho que é um dado importante, né? As pessoas que se suicidaram, né? Você trouxe aí a questão desses quilômetros também, que eu acho que é um dado revelador, né? Que foi. Assim, mas me escapou o seu nome. Não tem número de suicídio. Acho que é um. Tá. Não, eu acho só, acho que não tem suicídios, né? Realmente, deve ter o caso que eu contei do suicídio é de um rapaz que a gente chamava os artistas, aqueles que a gente chamava aqueles que iam na televisão, foram poucos, para dizer que não existia tortura, enfim, baseado na mais legal que eles tinham vivido. Todos eles têm, como eu falei, tem até um filme e um livro sobre eles. Foi aqui em São Paulo, que eu me lembro, foram 2 grupos, um de 3 pessoas e outro de 4 pessoas, são 7. Desses 7 primeiros que ficaram famosos e logo em seguida ganharam a liberdade, né, por causa do que eles fizeram, um deles, que era de origem japonesa, Masafumi era o nome dele, ele se suicidou. Né? Ele estudou porque ele percebeu o que ele tinha feito, imagina, ficou do drama. Agora, não tem um acompanhamento assim de quantas pessoas suicidaram em função, mas é um dado interessante que você levanta, que precisaria realmente pesquisar e ver outros, certamente houve outros que se suicidaram. Teve aqueles também que se suicidaram em função antes de ser preso. Né? Então, aqui no Viaduto do Chá, tem um estudante da PUC, acho que ele era da PUC, Roberto Macalini, um jovem de 19, 20 anos, que se suicidou. Mas se suicidou porque ele viu a polícia chegando para agarrá-lo e ele preferiu enfrentar. Então, nesse ponto é que eu acho que precisa fazer talvez uma pesquisa. Teve também uma das crianças que foram, acho que, torturadas enquanto criança, mesmo na ditadura, que quando adulto acabou... É verdade, tem razão. O Dermin Azevedo. Dermin Azevedo era um militante da Ação Popular, uma organização que existia na época, e quando ele foi preso no Nordeste, não lembro que estado, quando ele foi preso, ele contou que o filho dele levou uns 2 ou 3 tapas, porque o filho dele tinha 2, 3 anos de idade, imagina, e começou a chorar quando ele viu toda essa criança. E os policiais irritados, porque ele estava chorando muito, deram uns tapas nele. 30 anos e depois ele se suicidou. Possivelmente, né, alguma sequela, verdade, eu esqueci desse caso. Agora, em relação ao movimento Desencarcera, que você mencionou, e a questão do preso político, hoje os presos de 8 de janeiro, aqueles que tentaram o golpe em Brasília, são chamados pelos advogados deles e pela família de presos políticos. Os repressores na Argentina que estão presos também são chamados de presos políticos. Então, essa questão de a gente denominar o preso que é político, o preso que não é político, já virou... Mas eu estou falando de 50 anos atrás, não existia isso. 50 anos atrás era muito claro quem era o preso político e quem não era o preso político. Que não dizia... E nós que éramos presos políticos, claro, em São Paulo, no presídio Tiradentes, que ficava na Miguel, tivemos muitos privilégios, se você for comparar com a vida que tinha os
que a gente chamava na linguagem da cadeia, naquela época, os corrós. Corrós eram os correcionais. Né? Então, o que era um preso correcional? Hoje não existe mais. Preso correcional era o preso que eles prendiam na rua por vagabundagem, né? Ou porque tinha matado alguém, ou porque tinha assaltado ou levado, não era o celular, mas alguma outra, uma joia. Então, vai preso. Aonde vai preso? Né? Então, tinha duas fases. A primeira, ele ia na delegacia, preso, porque naquela época toda a delegacia tinha celas, agora não tem mais. Com licença. E quando depois de ficar uns dias na delegacia fazer o depoimento, levavam ele para o presídio Tiradentes. No presídio Tiradentes, ele era conhecido como um preso correcional, que estava esperando o juiz se pronunciar. E nessa espera podia ser meses. E eles ficavam, os presos políticos ficavam, era um pavilhão, tinha o primeiro andar e o térreo. Eles ficavam no térreo e nós ficávamos no primeiro andar. E, inclusive, muitas das denúncias que nós fizemos aqui de São Paulo não foi só em relação às condições carcerárias dos presos políticos, que eram ruins, que eram boas, né? Mas foi também em função das torturas que aplicavam nesses correcionais. E eles eram torturados na nossa frente. Nós víamos de camarote, né? Eles sendo torturados e, claro, protestávamos. Então, naquela época, era mais fácil. Hoje em dia, eu confesso para você que é um pouco complicado. O que você fala né, quando fala, não, mas o meu marido, o meu filho está preso lá porque ele tem uma opinião política diferente do... Não é verdade, né? Mas eles consideram. Então, o movimento de desencarcera é para primeiro retirar aqueles que não têm, né? Esse acho que é o objetivo maior, não é tanto considerar político ou não político. Né? Acho que o objetivo é justamente diminuir. Nós somos a quarta agora, porque no Guatemala, né? Guatemala foi terrível, eles construíram um presídio para 700 mil pessoas. Então, nós éramos o terceiro lugar, o país que mais encarcerava, agora nós somos o quarto. Mas mesmo assim é bastante. Ouvi prazer, meu nome é Guilherme, muito bom. Hoje eu quero falar sobre o Cláudio Guerra mesmo, que eu acho que tem muita gente que critica que foram alguns relatos desse livro, né, Memórias de Guerra Suja, que são um pouco fantasiosos. Mas esse relato da queima de cadáveres lá na usina de açúcar é muito triste. E também eles pegavam corpos e jogavam na restinga de Marabá, lá também, né? Pegavam helicópteros e jogavam os corpos lá na restinga da Marabá. O Cláudio Guerra participou da chacina da Lapa também. E um trecho do livro fala que existiam reuniões informais da cúpula do Exército, dos militares, no restaurante em São Paulo, nos quais se gravava Carlos Passarinho, Bombeiri, e o Sérgio, o Cláudio Guerra participava. E uma delas, eles estavam gravando a morte do Fleury, porque disse que o Fleury estava muito louco da droga, ele era viciado em cocaína e estava extremamente corrupto. Ele estava desviando dinheiro que ele recebia da ajuda empresarial. E eu queria saber se ele de fato era governador do Estranho na Ilhabela, se existe alguma investigação que comprovou a participação dos militares na morte do Fleury. E a minha segunda pergunta, porque eu tenho um interesse muito grande sobre esse sujeito do SESC, né, que é o Fleury. Eu convivi com o Jorge de Oliveira, um militante da VPR lá no Rio Grande do Sul, e ele falou que foi torturado pelo Fleury. E disse que ele foi um cara, ele foi torturado por alguns torturadores. E o Fleury foi o mais sádico que ele conheceu, e que a galera que ficava presa tinha muito medo do Fleury. E eu queria saber se você tinha essa informação, se de fato ele era um dos seres humanos mais sádicos que você já conheceu ou teve informação. É isso. Olha, o Fleury tem fama, porque o Fleury, não pode esquecer de onde ele veio, né? O Fleury veio da Polícia Civil subalterno, ele realmente se projetou com o fenômeno do Esquadrão da Morte. Ele é um dos idealizadores do que era chamado do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte era isso, era gente que não se conformava que a justiça soltasse algum elemento, alguma pessoa que eles consideravam perigoso, né? O ladrão, o fulano, nós prendemos e ele solta. Né? Então ele vinha no Tiradentes, e nós chegamos a ver o Fleury e a companhia dele, tá? Às vezes nem ele pessoalmente, mas o pessoal, tem um outro chamado Tralli, tem um que chamava, não me lembro os nomes de todos,
entravam no presídio à noite, retiravam alguns presos comuns, nunca mexeram com político, né? Mas retiravam do presídio de madrugada, de noite, tarde, e no dia seguinte, na nossa época, a gíria era o presunto. O presunto foi achado na beira da Castelo Branco, nem existia Castelo Branco, na rodovia Anhanguera, né? Isso era obra do Esquadrão da Morte, que tinha sido inspirado num esquadrão do Rio de Janeiro que chamava Scuderie Lecoq, né? Que ela se identificava, eles punham uma caveira, eles tinham uma caveira de símbolo, então quando matava alguém, eles punham um cartaz, enfim, um papel que diz com a caveira. Então você sabia que era a Scuderie Lecoq que tinha matado, porque o nome do comandante dessa escuderia era Lecoq. Aqui eles se inspiraram, eles só não puseram caveira e tal, mas todo mundo sabia que era o Esquadrão da Morte, o pessoal que retirava. E eles realmente eram assassinos. Quando ele vem para o DOPS, ele vem com essa fama. Então ele tem que manter essa fama. E realmente eu tive a oportunidade de vê-lo só. Ele nunca me torturou, porque quando eu fui para o DOPS eu já tinha passado pela minha fase de tortura mais de 60 dias. Ele, ao contrário, ele me chamou um dia para dizer, a primeira visita que eu recebi da minha mãe, depois de 60 dias sem saber, sem vê-la, foi no gabinete dele. Ele me chamou, eu estava preso, embaixo, né, nas cenas, subi, apavorado, pensando que era outro interrogatório, e ele falando, olha, você vai ficar sentado nessa sala, eu vou sair da sala, sua mãe vem aqui, ela tem 15 minutos, a única coisa que vai ficar esse ator presente, você não pode falar das torturas. Pode falar o que você quiser menos da tortura. Então, foi o único contato que eu tive com ele. Ele entrou na sala, ele me viu, ele saiu da sala. Agora, que ele era temido por ser um torturador quanto mais, sim, é verdade essa história. Quer dizer, as histórias, eu convivi muito com os 3 freis dominicanos que ficaram presos 4 anos, né? Se você vê o filme Marighella, tá, todo mundo sabe em que circunstâncias se deu a prisão dos dominicanos. Mas a tortura dele com os Frei Fernando e o Frei Ivo no Rio de Janeiro, foi ele que prendeu. A origem da morte da mulher é uma prisão desses 2 freis lá no Rio de Janeiro. Barbaramente torturado nas dependências do Seminário por ele. E depois, o que levou a outro suicídio, que era o Frei Tito. O Frei Tito, a gente conheceu ele na prisão. O Frei Tito era um frei. Se tivesse uma pessoa mais simpática, ou mais inocente que ele, era ele, sabe? Tocava violão e rezava. Né? Ele é um cara, né? Ele foi levado, e aí tem o filme Batismo de Sangue, que mostra, né? Ele foi levado por quê? Pelo Fleury. E foi o Fleury que falou, beija a mão do Papa. Tudo isso está no filme, tudo é verdadeiro. Então, a egolatria, né, do Sérgio Paranhos Fleury era muita. E ele, como ele tinha essa disputa com o Ustra para ver quem era o melhor, quem era que prendia mais, quem é que torturava mais, ele foi ficando cada vez mais louco com essa perspectiva de não ser o maior torturador. E ele consumia drogas, ele se envolveu com o tráfico de drogas, e ele morreu lá dessa forma. Todo mundo acha que foi prestação de contas, mas nunca houve nenhuma investigação. Nunca houve nenhuma investigação. Quando ele morreu, ele pesava 120 quilos. Era um cara... Agora, vai me dizer que o cara, ele pulou de um barco para o outro barco, com 120 quilos. Caiu na água e morreu afogado, é meio. Se é uma criança que cai na água, se afoga, por mais que o cara seja gordo, né, não pode. Então, realmente, parece que foi um ajuste de conta mesmo, mas ninguém quis. Fleury foi protegido. Existia até a Lei Fleury, que depois, né, se revogou, e agora com esse negócio da segunda instância. Quer dizer, antes, os advogados que estão aqui presentes podem confirmar. Antes, na nossa época, o cara era condenado em primeira instância e ia preso. Como o Fleury teve processo por causa do Esquadrão da Morte, que foi, aliás, o
promotor Bicudo, Hélio Bicudo, que moveu esse processo, como ele perigava ser condenado e então ir para a cadeia, primeira instância, eles decretaram prisão só depois da segunda instância. E essa lei foi chamada Lei Fleury. Vamos para a última questão. Quem não for contemplado, depois passa no grupo do WhatsApp e a gente direciona para o político. Bom, Boa tarde já, né? Já pedi quase. Ainda falta um minuto. Um minuto. Bom dia. Obrigada pela aula, Buriti, Filomena. Eu fiquei pensando sobre a questão da abertura dos arquivos, e aí eu fiquei pensando sobre imagem fotográfica. Tem um acervo, né, extenso sobre as imagens fotográficas produzidas, por exemplo, pelo Evandro Teixeira, né, que está em exposição em cartaz agora lá no CCBRI. Mas eu fiquei pensando se existe acervo fotográfico produzido pelos agentes de repressão, acervos produzidos pela própria repressão, imagem. Fiquei me perguntando se existe. Bom, que eu saiba, fora as fotos que eles tomavam dos presos, né, acervos que eles tinham, cada um tem a sua foto lá, eu tenho todo mundo, e eu não conheço nenhum acervo feito por eles. Né? E me faz isso lembrar, a sua pergunta me faz lembrar um senhor fotógrafo preso na ESMA, na Argentina, chamado Luiz, ele já morreu, Luiz Batistella. Com ele eu fiz a minha primeira visita lá nesse lugar, que é o Centro de Memória, que hoje é Patrimônio da Humanidade, em Buenos Aires. Ele, por exemplo, contava o seguinte, mas isso é lá, eu não sei aqui, realmente, lá eles usavam os serviços das pessoas, dos presos, fazia que nem aqui se faz com os presos que não eram políticos, cada um tinha que trabalhar, né? Então, um trabalhava na faxina, outro trabalhava na lavanderia, outro trabalhava na cozinha. E lá na Argentina eles aproveitavam os dons ou as capacidades ou profissionais. Então esse senhor era fotógrafo e ele tirou muitas fotografias, não só de presos, mas também de repressores e também porque lá foi diferente, lá os repressores eles assumiam outro nome, nunca tinha o nome deles verdadeiro quando eles saíam na captura de outros ou nas operações de busca de pessoas, e ele acompanhava essas operações para fotografar. Então ele guardou tudo isso, e ele conta que esse acervo ele foi retirado pouco a pouco da ESMA, e quando, depois disso, ele foi um dos poucos sobreviventes da ESMA, ele montou uma exposição, ele é uma pessoa que recebeu até uma medalha, enfim, é um cara super famoso, né, porque já morreu, nesse sentido. Mas aqui no Brasil eu não conheço, pode ser que tenha existido em outros estados, né, registros fotográficos que não, aquela fotografia do preso com o número na frente, como a que eu tenho, e várias coisas. Luiz Batistella, acho que é Luiz. Mas se você entrar fotógrafo da ESMA, ele vai aparecer. Ok. Mas, Opa, comentário. Desculpa. não. Pegar o gancho nisso? Alguém perdeu uma das meninas. Ele chamou do metrô. Estava no banheiro feminino, tá? Eu deixava os amigos. Então, só para comentar, um dos trabalhos que o Núcleo Memória faz é de investigar os arquivos do Supremo Tribunal Militar. Então, a gente entrou em contato nas linhas de pesquisa e nessa etapa a gente está definindo, né, o futuro memorial da luta pela justiça, como a gente transforma isso em exposição. Estou falando isso porque os processos, cada processo, né, tem um processo de 900 páginas e dividido em tantas e tantas vezes. E tem muito acervo fotográfico da repressão. Tem muita coisa. Então, além do acervo fotográfico que eu digo, que é para além da ficha, né, da pessoa presa. Então, por exemplo, você tem as fotos da perícia. Então, por exemplo, tem um aparelho. Então, você tem muitas fotos dos aparelhos que foram tomados pela repressão. Isso está no processo. Então, se você baixa um processo, você tem acesso não só ao que está redigido, a transcrição
dos depoimentos nas auditorias, mas você tem toda essa parte da investigação do DOPS, né, investigado. Então, todo o acervo fotográfico, né, que o DOPS montou para acusar alguém, vai estar no processo. Então, você tem que fazer essa peneira. Então, como o Maurício comentou, né, dos arquivos que tem aberto, o grande trabalho é sentar e vasculhar, mas não só em relação aos fatos narrados, na perspectiva da regressão, enquanto palavra, mas os fatos, também os fatos narrados, enquanto perspectiva de imagens. Tem muita coisa, muita coisa. Por exemplo, o material, né? O aparelho foi apreendido. Então você tem a foto do aparelho, e aí, claro, você tem as montagens, para montar, assim, que é uma rádio gigantesca, assim, né? Mas, por exemplo, tinha panfleto. Então a gente hoje não tem um panfleto físico, mas tem a foto do panfleto. E às vezes, no processo, tem um panfleto inteiro. Você tem 20 páginas. Você tem as 20 páginas que o DOPS fotografou e tem na anexo no processo. Então tem muita coisa. Fotografia de documentos certamente tem. Né? Exato. Não, o que eu achei que ela se referia era mais de fotografia de operações. Mas, como você está falando, às vezes tinha na perícia. Isso. Também. Aqui também. Também se tem fotografias feitas dentro disso. Não é isso. Gente, eu só queria então chamar a atenção também um detalhe. Olha só, o nosso está adquirido uma bolsa. Então, meus parabéns, viu? Olha, você Eu não sei ainda, porque ainda está processando. Ah, ainda não passou? Vai passar. Camiseta nós não temos, né? Mas é uma boa, né, Vivi? De repente a vermelha. Não, a vermelha é da equipe, né? Mas a vermelha é o que uma pessoa mais pede também. Mas a vermelha, a preta, pode ser uma branca. A gente pode também ser designer aqui. A gente só não gosta de verde. Corintiano. Claro. Gente, então a gente está encerrando hoje a nossa segunda aula do curso. Semana que vem a gente tem uma aula com o professor Osvaldo. Antes da aula do professor Osvaldo, a gente vai fazer uma visita à exposição aqui sobre a Batalha do Maria Antônia. Então, antes da aula, a gente faz essa visita à exposição. Depois a gente tem a aula para falar sobre as resistências políticas na luta pela democracia. E aí depois a gente tem aqui, pela nossa roda de conversa, que tem sido bem legal também aqui. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Obrigado. Obrigada. Maurício. Luiz, falou com Deus. Essa caneta de você? Acho que é. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, César. Obrigado a você, viu? Sexta-feira que vem? Obrigadão. Tchau.